A chuva castigava as ruas de São Paulo naquela madrugada de terça-feira. Ricardo ajustou o papelão molhado sobre a cabeça e se encolheu ainda mais no vão da loja de roupas. Aos 42 anos, ele havia perdido as contas de quantas noites havia passado assim, lutando contra o frio e a solidão das ruas. 3 anos atrás, uma sequência de demissão, divórcio e doenças na família o havia deixado sem nada. Agora, sobrevivia catando latinhas e pedindo algumas moedas nos semáforos. Do outro lado da cidade, Helena Cavalcante terminava mais uma reunião de negócios em seu escritório no topo de um arranha-céu. Aos 55 anos, ela comandava um império empresarial avaliado em bilhões, herdado do pai e multiplicado por sua visão aguçada para investimentos. Mas naquela noite, algo a incomodava profundamente. A proposta de demolir um conjunto habitacional para construir um shopping center pesava em sua consciência, mesmo sabendo que renderia milhões. Helena desceu ao estacionamento subterrâneo e entrou em sua Mercedes blindada. Dispensou o motorista. Precisava dirigir para clarear os pensamentos. Enquanto navegava pelas ruas vazias da madrugada, sua mente fervilhava com números, contratos e as famílias que seriam despejadas. Não percebeu o carro que a seguia a 3 quarteirões. Os sequestradores haviam planejado tudo nos mínimos detalhes. Conheciam a rotina de Helena, sabiam que ela às vezes dispensava segurança e dirigia sozinha. Quando ela parou no semáforo da Avenida Paulista, eles agiram. 2 homens armados cercaram o veículo. O vidro blindado resistiu aos primeiros golpes, mas eles tinham ferramentas específicas. Ricardo ouviu os gritos e o barulho de vidro sendo estilhaçado a poucos metros de onde se abrigava. Espiou pela esquina e viu a cena, uma mulher elegante sendo arrastada de um carro de luxo por 2 homens mascarados. Seu primeiro instinto foi se esconder. Problemas com criminosos eram a última coisa que um morador de rua precisava. Mas algo na expressão de terror da mulher o fez hesitar. Helena tentava se debater, mas um dos homens pressionava uma arma contra suas costas. Coopera e ninguém se machuca, grunhia o criminoso. Eles a empurraram em direção a uma van escura estacionada na rua lateral. Helena olhou ao redor desesperadamente, procurando ajuda, e seus olhos encontraram os de Ricardo. Por um segundo que pareceu uma eternidade, eles se encararam. Ricardo viu medo, desespero, mas também uma súplica silenciosa. Helena viu um homem maltrapilho, barba por fazer, roupas rasgadas, mas seus olhos tinham uma humanidade que ela não encontrava há muito tempo em seu mundo de executivos e interesseiros. Ricardo tomou sua decisão. Pegou uma barra de ferro que encontrou no lixo e se aproximou silenciosamente por trás. O primeiro sequestrador estava distraído forçando Helena a entrar na van. Ricardo acertou na cabeça com força suficiente para derrubá-lo. O segundo criminoso se virou, apontando a arma, mas Ricardo foi mais rápido. Anos nas ruas haviam aguçado seus reflexos. Eles lutaram pelo controle da arma. O disparo ecoou pela rua vazia. Por um momento, Ricardo pensou que havia sido atingido. Então viu o sangue escorrendo de seu braço. O criminoso aproveitou a distração para fugir, carregando o comparsa desacordado para a van. Em segundos, eles haviam desaparecido na noite. Helena correu até Ricardo, que estava caído no chão, segurando o braço ferido. Você está bem? Preciso chamar uma ambulância. Ela tirou o celular com mãos trêmulas. Não, Ricardo murmurou, hospitais fazem perguntas demais para gente como eu. Helena olhou para o homem que havia arriscado a vida para salvá-la. Como você se chama? Ricardo. E você não precisa se preocupar comigo, dona. Foi só um arranhão. Mas Helena não conseguia simplesmente ir embora. Tirou um lenço caro da bolsa e improvisou um curativo no braço de Ricardo. Sou Helena Cavalcante, disse ela. Ricardo reconheceu o nome. Mesmo nas ruas, todos conheciam a empresária mais poderosa do país. Por que você me ajudou? Ela perguntou. Ricardo deu de ombros. Porque era a coisa certa a fazer. A resposta simples e honesta tocou Helena profundamente. Em seu mundo, toda ação tinha um motivo oculto, um interesse por trás. Ali estava um homem que não tinha nada a ganhar, apenas muito a perder, e mesmo assim a havia salvado. Deixe-me ajudá-lo, ela insistiu. Posso arranjar um emprego, um lugar para morar. Ricardo balançou a cabeça. Não preciso de caridade. Helena percebeu que havia ofendido o orgulho dele. Não é caridade. É gratidão. Você salvou minha vida. Ela abriu a carteira e ofereceu todo o dinheiro que tinha, algumas centenas de reais. Ricardo hesitou, depois pegou apenas uma nota de 50. Só o suficiente para uns remédios.
A integridade daquele homem impressionou Helena ainda mais. Nos dias seguintes, Helena não conseguia tirar Ricardo da cabeça. Mandou investigadores procurá-lo discretamente. Descobriu que ele havia sido um contador respeitado, formado em ciências contábeis, que perderá tudo em uma sequência de tragédias. Não tinha vícios, não tinha passagem pela polícia, apenas azar e uma sequência de escolhas altruístas que o levaram à ruína. Uma semana depois, Helena voltou ao local onde havia acontecido o sequestro. Encontrou Ricardo no mesmo vão de loja. Vim lhe fazer uma proposta, disse ela. Quero que trabalhe para mim. Ricardo riu amargamente. Fazendo o quê? Não tenho nem onde tomar banho. Preciso de alguém em quem eu possa confiar completamente. Alguém que não tenha segundas intenções. Helena explicou sua situação. Por mais rica que fosse, estava cercada de pessoas interesseiras. Precisava de um assistente pessoal, alguém que pudesse acompanhá-la nas reuniões, ajudá-la a tomar decisões, ser seus olhos e ouvidos. Você tem formação em contabilidade, conhece números e provou que tem caráter. É exatamente o que preciso. Ricardo estava cético. E se eu não der certo? Helena sorriu. Então pelo menos terei tentado retribuir o que você fez por mim. Ela estendeu um cartão. Esta é a chave de um apartamento pequeno. Tem roupas, comida, tudo o que você precisa para recomeçar. Se quiser aceitar minha proposta, me procure no escritório segunda-feira. Se não quiser, pode ficar com o apartamento mesmo assim. Naquele fim de semana, Ricardo viveu um sonho. Banho quente, cama macia, comida de verdade. Mas mais que o conforto físico, era a esperança que o aquecia. Havia tanto tempo que não sentia que tinha um futuro pela frente. Na segunda-feira, vestindo um terno que Helena havia deixado para ele, apresentou-se no escritório. A recepcionista o olhou com desconfiança, mas uma ligação de Helena resolveu tudo. No elevador a caminho do último andar, Ricardo se sentia em outro mundo. O escritório de Helena era maior que muitos apartamentos. Ela o recebeu com um sorriso caloroso. Sabia que você viria. Os primeiros dias foram difíceis. Ricardo teve que reaprender a lidar com pessoas, com tecnologia, com a dinâmica corporativa. Mas sua experiência de vida nas ruas havia lhe ensinado a observar, a perceber detalhes que outros ignoravam. Em uma reunião, ele notou que um dos diretores estava mentindo sobre os números de um projeto. Em outra, percebeu que um fornecedor estava superfaturando serviços. Helena começou a confiar cada vez mais em suas percepções. Ricardo tinha uma honestidade brutal que ela não encontrava em nenhum outro funcionário. Ele não hesitava em dizer quando achava que ela estava tomando uma decisão errada, mesmo correndo o risco de perdê-la. Essa sinceridade se tornou inestimável para Helena. 3 meses depois do sequestro, veio o primeiro teste real. O projeto do shopping center estava pronto para aprovação final. Significaria lucros enormes, mas também despejaria 500 famílias. Helena estava dividida. O que você faria? Perguntou a Ricardo. Ele pensou longamente antes de responder. Essas famílias, onde vão morar? Nas ruas, como eu morava? A pergunta simples tocou o cerne da questão. Helena percebeu que havia se distanciado tanto da realidade que esquecera o impacto humano de suas decisões. E se encontrarmos uma alternativa, sugeriu Ricardo. Um projeto que seja lucrativo, mas também social. Helena ficou intrigada. Que tipo de projeto? Ricardo havia pensado muito naquilo. Um centro comercial com habitação popular nos andares superiores. As famílias não seriam despejadas, seriam relocadas para apartamentos melhores no mesmo terreno. A renda dos aluguéis ajudaria a sustentar o projeto. Era uma ideia inovadora, que conjugava lucro com responsabilidade social. Helena ficou impressionada com a criatividade da solução. Mandou seus arquitetos estudarem a viabilidade. Em 2 semanas, tinha um projeto reformulado que era até mais rentável que o original, além de ser socialmente responsável. A imprensa elogiou a iniciativa, e Helena ganhou prêmios de responsabilidade empresarial. Mas o verdadeiro teste de Ricardo estava por vir. 6 meses após ser contratado, ele descobriu irregularidades graves na contabilidade da empresa. Um dos vice-presidentes estava desviando dinheiro através de contratos fictícios. Era muito dinheiro, milhões de reais. Ricardo sabia que expor o esquema causaria um escândalo que poderia afetar toda a empresa. Ele passou noites sem dormir, pensando no que fazer. Poderia fingir que não viu nada, manter seu emprego e segurança. Ou poderia fazer o que era certo,
mesmo correndo o risco de tudo dar errado. No final, sua consciência falou mais alto. Procurou Helena e contou tudo, apresentando documentos que comprovavam as irregularidades. Helena ficou furiosa, não com Ricardo, mas com a traição. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou. Pelo menos 2 anos, respondeu Ricardo. Pode ter sido mais. Helena percebeu que, sem Ricardo, nunca teria descoberto o esquema. Todos os outros funcionários eram leais ao vice-presidente ou tinham medo de denunciá-lo. A revelação abalou a empresa. O vice-presidente foi demitido e processado criminalmente. Outros funcionários envolvidos também foram punidos. Mas Helena conseguiu conter o escândalo e até transformá-lo em uma oportunidade de mostrar que sua empresa tinha tolerância zero com corrupção. As ações da companhia subiram depois que o mercado percebeu a seriedade de suas medidas anticorrupção. Ricardo se tornou indispensável. Helena o promoveu a diretor de compliance, responsável por garantir que todas as operações da empresa seguissem os mais altos padrões éticos. Era uma posição de imensa responsabilidade e confiança. Ricardo, que 1 ano antes dormia na rua, agora era uma das pessoas mais importantes de uma das maiores empresas do país. Mas a transformação não foi apenas profissional. Ricardo voltou a ter confiança em si mesmo. Começou a namorar uma das advogadas da empresa, uma mulher inteligente e carinhosa que o amava pelo que ele era, não pelo que tinha. Comprou um apartamento, um carro, mas nunca esqueceu de onde vinha. Todo mês, Ricardo visitava abrigos e centros de assistência social. Criou um programa dentro da empresa para contratar pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas emprego, mas treinamento e apoio psicológico. Helena apoiou totalmente a iniciativa, que se tornou um modelo copiado por outras empresas. 1 ano e meio após o sequestro, Helena e Ricardo estavam revisando os resultados anuais da empresa. Haviam sido os melhores da história, não apenas em lucros, mas em impacto social. Sabe, disse Helena, minha vida mudou completamente depois daquela noite. Ricardo sorriu. A minha também. Helena refletiu sobre como aquele encontro casual havia transformado não apenas suas vidas, mas a cultura inteira de sua empresa. Você me ensinou que sucesso não é apenas sobre dinheiro. É sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Ricardo balançou a cabeça. Você é quem me deu a oportunidade de recomeçar. Apenas retribuí da melhor forma que sabia. 2 anos após o sequestro, Ricardo foi convidado para dar uma palestra em uma universidade sobre sua trajetória. Ele contou sua história sem esconder nada: a queda, as ruas, o resgate, a segunda chance. O mais importante, disse ele aos estudantes, não é de onde você vem, mas para onde está indo. E às vezes, uma única decisão, um único momento de coragem, pode mudar tudo. Na plateia, Helena assistia orgulhosa. Ela havia ganhado muito mais que um funcionário leal, havia ganhado um amigo verdadeiro, alguém que a ajudou a redescobrir sua humanidade. Seus negócios continuaram crescendo, mas agora com propósito. Cada decisão era tomada pensando não apenas nos lucros, mas no impacto social. Ricardo também mudou a empresa de outras formas. Sua experiência nas ruas lhe deu uma sensibilidade especial para identificar oportunidades de negócios voltadas para as classes mais baixas. Ele sugeriu investimentos em microcrédito, habitação popular e tecnologia acessível. Todos se mostraram extremamente lucrativos, provando que fazer o bem podia ser também bom negócio. 3 anos depois do sequestro, Helena decidiu aposentar-se da gestão ativa da empresa. Na reunião do conselho em que anunciou sua decisão, ela surpreendeu a todos indicando Ricardo como seu sucessor na presidência. Ele provou ter não apenas a competência técnica necessária, mas algo ainda mais raro: integridade absoluta. Alguns conselheiros ficaram céticos. Como um ex-morador de rua poderia dirigir um conglomerado bilionário? Mas Helena foi firme em sua escolha. Ricardo me salvou daqueles criminosos, mas mais que isso, ele salvou minha alma. Sob sua liderança, esta empresa não apenas vai prosperar financeiramente, mas vai se tornar uma força real de transformação social. A transição foi mais suave do que muitos esperavam. Ricardo tinha o respeito dos funcionários, que haviam testemunhado sua competência e honestidade ao longo dos anos. Sua primeira medida como presidente foi criar um fundo de investimento social, destinando parte dos lucros da empresa para programas de combate à pobreza e inclusão social. Sob a liderança de Ricardo, a empresa entrou em novos mercados, sempre com foco na responsabilidade social.
Eles construíram escolas em comunidades carentes, financiaram programas de capacitação profissional e criaram cooperativas de reciclagem que empregavam centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Helena, agora focada em suas atividades filantrópicas, trabalhava em estreita parceria com Ricardo. Juntos, criaram uma fundação que se tornou referência nacional em programas de reinserção social. A história deles virou caso de estudo em escolas de administração e inspirou outras empresas a adotarem práticas similares. 5 anos após aquela noite chuvosa, Ricardo e Helena se encontraram no mesmo local onde tudo começou. A loja onde Ricardo se abrigava havia sido transformada em um centro de apoio para moradores de rua, financiado pela fundação deles. Quem diria, comentou Ricardo, olhando o prédio. De um lugar de desespero virou um lugar de esperança. Helena sorriu. Assim como você. De um homem sem esperança, virou a esperança de muitos outros. Eles entraram no centro e foram recebidos calorosamente pelos assistentes sociais e pelos próprios usuários do serviço. Muitos deles conheciam a história de Ricardo e o viam como prova de que era possível recomeçar. Naquele dia, Ricardo anunciou um novo projeto, um programa nacional de capacitação e inserção profissional para pessoas em situação de rua. Seria o maior investimento do tipo já feito por uma empresa privada no Brasil. Todos merecem uma segunda chance, disse ele. Eu tive a minha. Agora quero ajudar outros a terem a deles. O programa foi um sucesso estrondoso. Em 2 anos, mais de 10.000 pessoas conseguiram sair das ruas e reconstruir suas vidas. A taxa de reincidência era baixíssima, porque o programa não oferecia apenas emprego, mas também apoio psicológico, habitação e acompanhamento a longo prazo. Ricardo se casou com a advogada da empresa, e eles tiveram 2 filhos. Mas ele nunca esqueceu suas origens. Todo fim de ano, levava a família para servir jantar em abrigos para moradores de rua. Queria que seus filhos entendessem de onde ele vinha e a importância de ajudar quem precisa. Helena também encontrou o amor tardio, um médico que trabalhava em suas ações sociais. Eles se conheceram em um projeto de saúde para populações vulneráveis e descobriram que compartilhavam os mesmos valores e sonhos. Ela percebeu que sua riqueza finalmente tinha um propósito maior. A empresa continuou crescendo sob liderança de Ricardo, mas de uma forma sustentável e socialmente responsável. Ela se tornou a primeira corporação brasileira a obter certificação internacional de comércio justo em todas as suas operações. Investidores do mundo inteiro procuravam conhecer o modelo brasileiro de capitalismo consciente. 10 anos após o sequestro, Ricardo foi convidado para falar na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre inclusão social e responsabilidade empresarial. Ele contou sua história para delegados de todo o mundo, mostrando como uma empresa pode ser lucrativa e ao mesmo tempo ser uma força de transformação social. A pobreza não é destino, disse ele em seu discurso. É uma circunstância que pode ser mudada com oportunidade, dignidade e esperança. Cada pessoa nas ruas é um universo de potencial desperdiçado. Cabe a nós, que tivemos sorte na vida, abrir as portas para que esse potencial se realize. Helena assistia do público, emocionada. Aquele homem que ela conhecera numa noite de terror havia se tornado um líder global, respeitado por sua sabedoria e integridade. Mais que isso, ele havia se tornado o filho que ela nunca teve, o sucessor que carregaria adiante seu legado de forma ainda mais significativa. Após o discurso, jornalistas perguntaram a Ricardo qual era o segredo de sua transformação. Ele pensou por um momento antes de responder: não existe segredo. Existe oportunidade e escolha. Helena me deu a oportunidade. Eu escolhi aproveitá-la da melhor forma possível. Mas isso só foi possível porque nunca esqueci quem eu era antes. Minhas cicatrizes me lembram todos os dias de onde vim e por que estou aqui. A história de Ricardo e Helena se espalhou pelo mundo, inspirando livros, documentários e programas similares em outros países. Universidades criaram disciplinas sobre capitalismo humanizado baseadas no modelo que eles desenvolveram. Jovens empreendedores procuravam conhecer seus métodos para criar empresas que fossem lucrativas e socialmente responsáveis. Mas para Ricardo, o maior sucesso não estava nos prêmios ou reconhecimentos. Estava nas cartas que recebia de pessoas que haviam conseguido sair das ruas através dos programas que ele criou. Estava nos sorrisos das crianças que estudavam nas escolas que sua empresa financiou. Estava na dignidade recuperada de famílias que encontraram trabalho e esperança. Em uma dessas cartas, um jovem escreveu: Senhor Ricardo, o senhor não me conhece, mas eu queria agradecer. Há 3 anos eu vivia debaixo do viaduto. Hoje sou técnico em informática graças ao programa de capacitação da sua empresa. Tenho apartamento próprio,
Namoro uma moça maravilhosa e estou cursando faculdade. O Senhor me deu uma segunda chance de vida. Um dia, quando eu tiver condições, quero ajudar outros como o Senhor me ajudou. Ricardo guardou essa carta na gaveta de sua mesa, junto com centenas de outras similares. Elas eram seu maior tesouro, mais valiosas que qualquer lucro ou prêmio empresarial. Cada carta representava uma vida transformada, uma família reunida, um sonho realizado. Helena, agora com 70 anos, continuava ativa na fundação. Ela havia doado grande parte de sua fortuna para causas sociais, mas paradoxalmente nunca havia sido mais feliz ou realizada. Descobrira que a verdadeira riqueza não estava no que se acumula, mas no que se compartilha. Em uma tarde, enquanto visitava um dos centros de capacitação profissional que financiavam, Helena e Ricardo conversavam sobre o futuro. "Você tem algum arrependimento?" perguntou ela. Ricardo sorriu. "De ter vivido nas ruas? Não. Foi terrível, mas me ensinou coisas que jamais teria aprendido de outra forma. Me deu empatia, resistência e a capacidade de ver o que realmente importa na vida." "E você?" perguntou ele. "Se arrepende de ter me contratado?" Helena riu. "Foi a melhor decisão que já tomei. Você não apenas salvou minha vida naquela noite, salvou minha alma. Antes de te conhecer, eu era apenas uma empresária rica. Agora sou alguém que faz diferença no mundo." 15 anos após aquela noite chuvosa, Ricardo foi diagnosticado com câncer. A notícia abalou toda a empresa e as comunidades que ele ajudava. Durante o tratamento, ele continuou trabalhando, inspirando outros com sua força e determinação. "Já morri uma vez", dizia ele, referindo-se à época nas ruas. "Não tenho medo de morrer de novo, porque sei que minha vida teve propósito." Helena esteve ao lado dele durante todo o tratamento. Ela havia perdido o marido anos antes e sabia o valor da amizade verdadeira. Juntos, eles escreveram um livro contando sua história, o encontro que mudou tudo, que se tornou best-seller mundial e cuja renda foi integralmente destinada a programas sociais. Felizmente, Ricardo venceu o câncer. A experiência o deixou ainda mais determinado a aproveitar cada dia para ajudar outros. Ele criou um novo programa voltado para pessoas com deficiência, outra população marginalizada que ele sentia empatia especial. Aos 60 anos, Ricardo decidiu passar a presidência da empresa para um sucessor que ele mesmo treinou, um jovem brilhante que havia sido resgatado das ruas através de seus programas. Era a prova definitiva de que o ciclo de transformação podia continuar indefinidamente. Hoje, 20 anos após aquela noite que mudou tudo, Ricardo e Helena são considerados pioneiros do capitalismo consciente no Brasil. Sua empresa é estudada em universidades do mundo inteiro como exemplo de como é possível conciliar lucro com responsabilidade social. Mas para eles, o mais importante não são os reconhecimentos. É saber que centenas de milhares de pessoas tiveram suas vidas transformadas. É ver ex-moradores de rua se tornarem empresários, professores, médicos. É testemunhar famílias se reunindo, crianças tendo acesso à educação de qualidade, jovens descobrindo seu potencial. Ricardo ainda mora no mesmo bairro onde cresceu, em uma casa simples mas confortável. Ele poderia viver em uma mansão, mas prefere investir seu dinheiro ajudando outros. Todo domingo, ele e a esposa fazem trabalho voluntário em abrigos e centros comunitários. Seus filhos cresceram com esses valores e já demonstram o mesmo comprometimento social. Helena, aos 80 anos, continua ativa. Ela transformou sua antiga mansão em um centro de formação para jovens empreendedores sociais. Ali, dezenas de pessoas por ano aprendem como criar negócios que gerem lucro e impacto social simultaneamente. É seu legado para as futuras gerações. A história deles prova que um único momento de coragem pode criar ondas de transformação que se espalham por décadas. Ricardo salvou Helena de criminosos, mas ela salvou Ricardo da invisibilidade e da desesperança. Juntos, eles salvaram milhares de outras pessoas, criando um ciclo virtuoso que continua crescendo. Em suas palestras, Ricardo sempre termina com a mesma reflexão: todos nós temos momentos na vida onde podemos escolher entre o fácil e o certo, entre o seguro e o corajoso. Naquela noite, eu poderia ter me escondido e deixado que fizessem mal àquela mulher. Ela poderia ter me dado dinheiro e nunca mais pensado em mim. Mas escolhemos diferente. E essa escolha não mudou apenas nossas vidas, mudou o mundo ao nosso redor. A empresa que um dia foi de Helena hoje emprega mais de 100 mil pessoas pelo mundo, sempre mantendo os mesmos princípios de responsabilidade social. Ela financia escolas, hospitais, programas ambientais e projetos de inclusão em dezenas de países. É prova viva de que o capitalismo pode ser uma força de bem no mundo.
E tudo começou com um homem sem nada que decidiu fazer o que era certo, e uma mulher rica que decidiu retribuir da melhor forma possível. Dois estranhos que se encontraram em um momento de violência e transformaram aquele encontro em uma vida inteira de esperança e transformação social. Esta é a história de como um segundo de coragem pode criar uma eternidade de impacto. Como a gratidão pode se multiplicar em oportunidades. Como duas vidas aparentemente tão diferentes podem se entrelaçar para criar algo muito maior que ambas imaginavam ser possível. O menino que hoje brinca no parque construído pela fundação, a jovem que estuda medicina com bolsa de estudos da empresa, o ex-morador de rua que agora é microempreendedor, todos eles são parte da história que começou naquela noite chuvosa em São Paulo. E essa história continua sendo escrita, dia após dia, vida após vida, transformação após transformação. Porque no final, como Ricardo sempre diz, não importa onde você começou. Importa como você escolhe continuar. E às vezes, uma única escolha corajosa é tudo o que você precisa para mudar não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor.